seja g igual a 2 mais integral de x a 0 d elevado a z mais z elevado a 1 sobre z dz. Calcule o limite da derivada de g aplicada em x quando x vai para o mais infinito. Bom, pessoal, toda vez que você tiver uma integral e você quiser obter a derivada dessa sua integral, você vai usar o teorema fundamental do cálculo na maioria das vezes, ok? Bom, por que isso aqui é uma função? Veja, pessoal, vamos entender isso aqui, ó. Vê só. Eu vou definir aqui uma função, que essa função ela vai ser definida em termos de uma integral. Então, eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou pegar aqui uma outra função contínua. Vamos supor aqui que eu pegue uma função aqui qualquer, ó, contínua, no intervalo AB. Beleza? Essa função contínua. E aí, o que a gente tem? Essa minha função aqui, eu vou definir ela em termos dessa minha função contínua, usando integral. Então, se eu pegar um x qualquer aqui entre o intervalo AB, vamos supor que eu pegue esse x aqui, ó, o que é que eu vou estar calculando? A área, tá? Então, eu vou definir aqui a integral dessa minha função, tá? Que eu vou colocar aqui f de t, dt. Por quê? Porque quem está variando aqui é o x. O x está variando entre a e b, ó. Beleza? Então, eu vou colocar aqui o x variando com limite inferior partindo de onde? De a. Então, essa função aqui é uma função definida em termos de uma integral. Isso aqui eu costumo chamar, pessoal, de área móvel. Por que uma área móvel? Área porque a gente tem integral, né? E móvel porque esse x ele é fixo aqui, mas ele é variável, tá? Então, esse x ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, e ele pode estar aqui, desde que ele esteja entre o intervalo AB. Então, a sua função ela é uma função tipo área móvel. Ou seja, ela é uma função definida em termos de uma integral. Beleza? Então, quando você tem algo desse tipo, o que é que a gente conclui? Que a derivada dessa minha função, definida em termos de integral, recai na própria função f aplicada em x. Por que isso? Não é tão óbvio da gente enxergar, não. Mas vamos ver aqui, ó. A derivada, pessoal, você pensando em termos de limite, ela é o quê? Ó? Se eu der um pequeno incremento aqui em x, vamos supor que eu dei um incremento de h, que lá em cálculo numérico é o nosso passo, ok? E a gente quer calcular essa área daqui, um incremento bem pequenininho de h. Então, a gente poderia fazer o quê? Ó? A gente poderia fazer f de x mais h, que seria essa área aqui, né? Menos essa outra área f de x. E aí a gente chegaria nessa área daqui, concorda? Só que como o seu h é muito pequenininho, perceba que aqui você tem a área de um retângulo, que vai ser base, que é h, vezes altura, que é justamente a sua f aplicada em x. Então, você vê, ó, que essa área aqui, que é essa parte achurada, é aproximadamente a área de um retângulo aqui. Se você dividir tudo por h, você vai chegar nisso aqui. Só que isso aqui, para h muito pequeno. Intuitivamente, se a gente aplicar aqui o limite, essa definição aqui, ó, é justamente o limite quando h vai para zero e vai nos dar o quê? A derivada, a definição de derivada, beleza? Através de limite. Então, de fato, a derivada de uma função definida em termos de integral é igual ao próprio integrando em termos de x, beleza? Então, essa é a ideia. E é o nosso caso aqui, ó, tá? Então, você dá uma pausa, deriva essa função aqui, você vai trocar o z por x, independente do que tem aqui, beleza? Se você não conseguir, volta para cá. Bom, então, pessoal, se a minha função f maiúscula, né, for igual a integral de x a 0, de e elevado a z mais z, tudo isso elevado a 1 sobre z, certo? Onde aqui o x é que está variando, tá? Então, quem vai ser a nossa derivada? A nossa derivada vai ser a derivada de 2 mais a derivada da minha f aqui. Beleza? Ou seja, essa nossa derivada vai ser 0 mais a derivada da f. Só que a derivada aqui da f nós vamos usar nessa parte aqui justamente o teorema fundamental do cálculo. Onde essa área aqui, certo? Onde essa integral aqui, a derivada dela vai ser justamente, eu troco z por x, tá? Esse x aqui. Então, vai ficar e elevado a x mais x
tudo isso elevado a 1 sobre x. Beleza? Agora a gente aplica o limite. O limite de g' de x, quando x vai para o mais infinito, vai nos dar o quê? O limite de e elevado a x mais x elevado a 1 sobre x, quando x vai para o mais infinito. Só que perceba o seguinte, pessoal. Se eu colocar e elevado a x em evidência aqui, ó, concordo que vai ficar 1 mais x sobre e elevado a x, não é? Tudo isso aqui é elevado a 1 sobre x. Beleza? Quando x vai para o mais infinito. Só que veja que isso aqui, ó, vai ficar limite, então, quando x vai para o mais infinito, de e vezes 1 mais x sobre e elevado a x elevado a 1 sobre x. Agora vamos acompanhar esse limite aqui, já que esse e é uma constante e pode sair do limite. Vê só, olha para cá, x, e olha para e elevado a x. Quem é que cresce mais rápido, pessoal? Veja que a função x é aquela função identidade, né? Aquela função que passa aqui, ó, pela origem. E elevado a x é a função exponencial. Ó. Então, e elevado a x cresce muito mais rápido do que x. O que é que isso me indica? Isso indica que esse quociente aqui, ó, como e elevado a x cresce muito mais rápido, já que eu estou indo para o mais infinito, ele vai tender a zero. Beleza? E 1 sobre x, certo? Também vai tender a zero. Então, você vai ficar com 1 mais 0, né, que dá 1, e 1 elevado a 0, que também dá 1. Então, esse seu limite aqui ele vai tender a 1. Ou seja, e vezes 1, que dá o próprio e. Então, nós ficamos aí com a nossa letra D. Beleza?